Então, como eu disse, hoje aqui a gente vai, essa nossa live de hoje, ela vai ser bem legal, porque é uma das perguntas que assolam aí a humanidade. Quanto tempo leva para aprender inglês? E assim, é um tema muito interessante, de acordo com umas pesquisas que eu fiz recentemente, que vai valer não simplesmente para inglês, tá? Sobre muitas outras coisas. E o que acontece? Eu acredito que assim como eu, a sua vida seja realmente muito ocupada, seja muito corrida, né? Hoje em dia a gente vive numa loucura, né? Então, assim, fazendo tudo, um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, o que acontece? Não sei se você que está me assistindo ou não, se você tem filhos, mas o fato é que há cerca de 3 anos atrás eu tive o maior presente que Deus pôde me dar. Tive uma bênção que é a minha filhotinha. E assim, ela é espetacular. Mas quando a gente tem filho, a sensação que a gente tem é que a gente nunca mais vai ter tempo livre na vida, né? Então, assim, é uma loucura. Não, isso não é realmente verdade, mas a sensação que tem é essa, assim, que nunca mais você vai ter tempo livre na vida, né? E você faz as coisas com muito gosto, etc. Mas você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua filha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Enfim, então é uma loucura total. E aí, eu nessa minha busca recente, né, assim, na verdade, há mais de 15 anos que eu dou aula de inglês, eu encontrei um autor americano chamado Josh Kaufman, se não me engano. E eu achei muito interessante. Eu assisti na palestra dele, eu me identifiquei na hora. Porque aconteceu a mesma coisa com ele. Ele sempre produziu muitas coisas, etc. E aí ele se tornou pai. E aí ele ficou maluco, porque ele não conseguia mais aprender novas coisas, etc. E aí ele começou a pesquisar o que ele poderia fazer, como que a gente aprende mais rápido as coisas, uma nova habilidade. E aí ele foi para a livraria, foi para a biblioteca e foi pesquisar, pesquisar, pesquisar. Eis o que ele achou uma coisa que eu tenho quase certeza que você também já ouviu falar, que é a regra das 10 mil horas. Você já ouviu falar sobre isso? 10 mil horas. Então, para você ter uma ideia do que seriam 10 mil horas, seriam 5 anos de trabalho integral. Você tem um trabalho lá de tempo integral, durante 5 anos você trabalhando, você chegaria nessa questão aí das 10 mil horas. Bom, e aí, eu te pergunto, você tem 10 mil horas para aprender inglês? Você tem 10 mil horas para aprender inglês? Bom, basicamente, isso ele achou de estudos feitos por um professor da Universidade da Flórida chamado K. Anders Ericsson. Esse aqui. Opa, aqui. Só que o que acontece? Esses estudos do Anderson Ericsson, ele se baseou em cima de atletas profissionais, grandes músicos, gênios, os mestres do xadrez, enfim. Então, estamos falando aqui de pessoas que trabalham num nível ultra, mega, power, hyper, sei lá, de competitividade, né? E aí ele descobriu que essas pessoas tinham em comum que a maioria delas, ou basicamente todas elas, treinaram, praticaram por 10 mil horas, né? Seja lá qual for a área de atuação dela. Ok, e aí o que acontece? Em 2007, um outro escritor chamado Malcolm Gladwell, ele escreveu esse livro, Outliers, The Story of Success. Em português, se não me engano, esse livro chama Fora de Série. E esse livro, a ideia central dele é justamente baseado nessa questão da regra das 10 mil horas, né? Então, por que algumas pessoas têm sucesso em alguma coisa, outras não? Enfim, uma ideia central. E aí esse livro se tornou, durante alguns meses, um best-seller. Então ele ficou vários meses assim, sendo o livro mais vendido. Então, de uma hora para outra, essa tal dessa regra das 10 mil horas estava espalhada mundo afora. Então todo mundo comentava isso. Mas só que ocorreu um grande problema, porque eu não sei nem se as crianças de hoje em dia, se elas costumam fazer isso ainda, mas na minha época tinha aquele jogo telefone sem fio, né? Onde fazia uma linha de crianças, de pessoas, a primeira fala uma frase no ouvido da outra, que fala para outra, e normalmente chegava no final dessa linha, né? Na última pessoa, a frase costumava estar completamente distorcida, né? E o que aconteceu? Como esse livro foi um best-seller, e ele baseado no original lá, ele começou a ocorrer um grande telefone sem fio. Porque a frase original do K. Anders Ericsson dizia: leva-se 10 mil horas para chegar ao
topo de um nível ultra mega power de competitividade, ok? Então, essa era a frase original. Só que aí, essa frase passou a ser: se leva 10 mil horas, deixa eu tirar essa fotinha aqui, se leva 10 mil horas para se tornar um expert em alguma coisa, beleza? Que, por sua vez, também houve um telefone sem fio. E aí, essa última frase passou a ser: se levam 10 mil horas para ser bom em alguma coisa. E que, por sua vez, foi transformada em: se levam 10 mil horas para aprender alguma coisa. E definitivamente essa última frase, que se levam 10 mil horas para aprender alguma coisa, não é verdade, né? Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a pessoa pensa em aprender inglês, é como se assim, deixa eu desenhar aqui, sei lá. Vamos pensar aqui, ó, se dá para vocês verem aí. Mostrar para o pessoal do Instagram primeiro, beleza. Vamos supor que essa bolinha aqui seja a sua realidade e vamos focar no inglês. Então, seu inglês, mas vamos supor que seu inglês seja zero, você não sabe absolutamente nada de inglês. E aí todo mundo tem alguma aspirações na vida, né? E aí, pensando no inglês propriamente dito, aí você fala: eu quero aprender inglês. Só que aí, o que você faz? Você vai lá e você vê o Bruno falando inglês, você vê um cara que dá aula igual eu há 15 anos falando inglês, ou você pega um dicionário igual esse aqui, embora aprender inglês não se baseie nada em decorar palavras, mas aí a sua aspiração era essa aqui, ó, que você vê o Bruno, e aí de uma hora para outra você quer falar inglês igual o Bruno. E o que acontece? Fica uma coisa tão grande, tão distante, que a pessoa desanima. Ela não se move, entende? E tem outras pessoas que têm uma aspiração que ela é quase junto da realidade dela ali, que fica uma coisa sem graça. Então, o que é o ideal? O que você precisa fazer? Você precisa ter uma aspiração, sim, mas uma aspiração palpável inicialmente, né? Então, você está aqui com o seu inglês, você aspira esse inglês aqui. Opa, que é uma coisa que vai te dar graça, que vai te dar energia, que você vê que é palpável e que você não vai desanimar. Ah, beleza, você atingiu aqui, você vai lá, faz mais uma outra bolinha. E por aí vai. E você vai fazendo as suas bolinhas, tá certo? Só que um grande problema é o seguinte: eu não sei, mas eu imagino que você já tenha esse sentido, assim como eu já me senti várias vezes, de se sentir um idiota, né? E quando a gente não sabe absolutamente nada de uma determinada área, a gente se sente desconfortável. A gente fica, sei lá, dá uma travada. Aquele sentimento é horrível. E a gente não quer isso, né? E eu acho que é por isso que as pessoas desistem fácil, tá? Então, o que acontece? Nesses estudos das 10 mil horas, né? Então a gente tem lá, olha o gráfico como que é. Quando você não sabe absolutamente nada de alguma coisa. E aí você tem lá embaixo aqui o tempo de prática e aqui na vertical a performance com o tempo, né? Só que é o seguinte, quando você está buscando aprender alguma coisa, o que você mais quer? É ser bom naquilo, né? E o que acontece? Se você simplesmente trocar essa coluna vertical do performance time por how good you are, ou seja, por quão bom você é, olha só como é que simplesmente inverte com relação à prática, o tempo de prática, né? E esse gráfico aqui, eu não sei se você conhece, é chamado de curva do aprendizado. Então, você percebe aqui que as primeiras horas, o começo de quando você está aprendendo alguma coisa, ele é extremamente importante. Ele é extremamente importante e ele é muito mais rápido. Assim, você conhece alguém que já, sei lá, que estava 30 quilos acima do peso e que decidiu de fato perder aqueles 30 quilos? Você reparou como que nos 2 primeiros meses a pessoa, se ela realmente faz o que precisa fazer, ela emagrece muito. E aí depois, obviamente, ela atinge o que a gente chama de platô, né? Que é um momento que dá uma estagnada, né? Que passa a ser muito mais difícil. Então, se ela perdeu 15 quilos em 2 meses, aí depois no próximo mês ela vai perder 2, depois mais 1,5. E aí sim que a gente vai caminhando, se fosse para as 10 mil horas, para estar num nível ultra, mega, hiper power de competitividade. Que não é o caso, a gente quer isso aqui, né? E aí, esse Josh, nas pesquisas dele, ele descobriu que o tempo necessário para você sair do absoluto zero até você chegar em alguma coisa razoavelmente bem, que você se sinta confortável, opa, sei fazer isso. Não estamos falando dos grandes atletas, dos grandes músicos, né? Mas tudo que você precisa são de 20 horas. Não é à toa que ele escreveu esse livro chamado The First 20 Hours,
Tá? Então, essas primeiras 20 horas são essenciais para você que está aprendendo alguma coisa. Ah, Bruno, mas eu já tentei por 20 horas, 30 horas e não sei nada. Bom, provavelmente porque você não tentou da melhor forma possível, né? E isso é tão visível para mim que eu faço um desafio. Se for em qualquer escola de idiomas, pergunta o dono. Você conhece alguém que tem escola de idiomas? Vai olhar o número de alunos, olha lá, no comecinho da pirâmide, lotado de aluno básico. Aí chega no nível intermediário, já diminui, e chega lá em cima, tem um pouquinho só que é avançado, não é à toa que somente 3% da população brasileira é fluente em inglês. E por quê? Seja porque elas não dedicaram essas 20 horas, eu não estou falando de forma nenhuma que seja a escola, não. Eu acho que, na maioria dos casos, são as próprias pessoas que não se dedicam de uma forma correta. Tá? Então, aqui hoje, eu vou ensinar 4 passos simples para que você consiga aplicar nessas suas 20 primeiras horas, para que você consiga dar uma deslanchada no seu inglês, ou, sei lá, na sua arte de desenhar, enfim. São coisas simples que estão ao alcance de qualquer pessoa e que faz toda a diferença, beleza? Então vamos lá. Quais são esses 4 passos? O primeiro deles é desmembrar, né? Então você vai visualizar lá na frente, ó, qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é falar inglês. O que eu preciso? Então você vai tentar quebrar isso ao máximo, para que você consiga, sabe aquelas aspirações que eu falei das bolinhas? Você consiga dizer, eu quero falar frases básicas aqui no começo, eu quero entender. Enfim, você vai desmembrar, não vai ver o inglês como um todo. Você vai ver em pequenas doses, em pequenas partes, né? Então, é mais ou menos por aí. E aí, você vai procurar as suas ferramentas. Aí as suas ferramentas podem ser, pode ser uma escola, pode ser livros, pode ser o curso online do Bruno Ilani, o Inglês Inteligente, que é uma ótima pedida, né? Por que não fazer um merchan aqui? Então, enfim, você vai definir as suas ferramentas, mas você não pode também usar isso como uma desculpa para procrastinar, porque às vezes as pessoas falam assim, não, decidiu que eu vou aprender aqui sobre música, sei lá, aí compra lá uma penca de livros sobre música, fala, quando eu terminar de ler esses livros aqui, eu vou ser um músico. Não é assim que funciona, né? Então, você tem que ter elementos palpáveis, beleza? Outra coisa, o terceiro passo, você precisa quebrar as barreiras que te causam distração, tá? Então, assim, cara, se você pensar 20 horas, são 45 minutos por dia durante um mês, e você eventualmente pode até deixar um dia ou outro de fazer. Cara, isso é muito difícil de fazer? Não é. Então, assim, cara, 45 minutos que você for ali dedicar ali, desliga o WhatsApp, desliga o Facebook. Pô, eu não quero ver o Bruno dando dica de inglês lá agora. Não, porque agora eu estou focado aqui nesses meus 45 minutos, né? Então, realmente, se conectar àquilo que você está fazendo. E por último, tchananã, aplicar essas 20 horas. De verdade, se dedica a essas 20 horas. Tá? Eu acho que se você conseguir colocar 20 horas de verdade no seu estudo de inglês, com dedicação, com as ferramentas corretas, você vai ficar simplesmente maravilhado com o resultado que você pode obter. Tá? Então, como eu disse, não é nada de outro mundo, não é nada de outro mundo. Você consegue fazer sim, qualquer pessoa. E, enfim, realmente é o que eu sempre... você pode perguntar para quem é meu aluno, cara. Eu fico na cola deles todos os dias, praticamente a gente conversa, tem grupo, etc. Porque a gente precisa se dedicar. Né? Não existe pó mágico, não existe pó mágico. Existem melhores técnicas, mas que elas precisam ser alinhadas junto com a dedicação. Aí, eu aposto com vocês que vai ter um telefone sem fio, que vai ter gente que vai falar assim, o Bruno falou que é 20 horas para se tornar fluente. Bom, quem assistiu até o final sabe exatamente o que eu estou falando. Então, são as 20 primeiras horas que são essenciais, são cruciais. E aí eu te pergunto, quantas horas você já colocou efetivas no seu estudo de inglês? Fica a dica, fica a reflexão aí, tá bom? So, thank you very much e eu vejo vocês na próxima edição. Bye, bye!